Oi você! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga, tá muito escuro e eu tô sem enxergar de novo, então eu repito que não é droga, eu só sou míope. Então é por isso que eu tô com o olho desse tamanho tentando enxergar a câmera que tá na minha frente. A questão é que tá de noite, tá escuro, eu só tenho uma ring light pra iluminar aqui o meu caminho. E ela fica fazendo reflexo direto no meu óculos, fica uma bola branca assim nos meus olhos, eu fico parecendo um robô. E aí não fica visualmente atraente, então eu prefiro tirar e eu tô completamente cega. E é isso, toda semana a Olga reclamando que não tá enxergando nada, mas não tem problema, vida que segue. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o caso de Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci. Maurizio Gucci. Eu provavelmente vou errar o nome de todo mundo nesse vídeo, porque assim, português e italiano são bastante diferentes, né? Mas enfim, né? Eu espero que vocês me perdoem e roda a vinheta. My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Agora no final desse ano vai sair o filme House of Gucci, que fala sobre a história da marca e tudo que cerca ela. E obviamente, se euzinha criminóloga estou falando sobre ele aqui no canal, é porque você já sabe que ele envolve sangue, morte, baixaria e caos. Então pode ir sentando aí, pega sua pipoquinha, um Guaraná Jesus, um negócio e bora pro vídeo. A história da marca começa com o avô de Maurizio, que se chamava Guccio Gucci. A família dele tinha vários problemas com dinheiro, estava toda endividada, e assim que o pai dele declarou falência bancária, Guccio pegou as malinhas dele e foi para a Inglaterra. Lá na Inglaterra ele começou a trabalhar em uma linha de hotéis chamada Savoy, e foi nessa linha de hotéis, trabalhando lá, que ele começou a se encantar com as malas caríssimas de couro que os hóspedes levavam. E trabalhando no hotel, Guccio via de longe aquelas pessoas que carregavam as malas caríssimas, todas cheias de pompa, com o nariz empinado, e ele só via mesmo porque essas pessoas nem chegavam perto dos funcionários de hotel se não fosse para entregar ou para pedir alguma coisa. E ele via essas pessoas e ele sonhava em se tornar uma delas, e a solução que ele encontrou para chegar nesse patamar estava justamente nas malas que eles carregavam. Guccio então pediu demissão do Savoy e começou a trabalhar em uma linha de trens, eu não encontrei exatamente em qual cargo ele estava trabalhando, e nessa linha de trem ele ficou trabalhando durante 4 anos, que ele usou para economizar dinheiro e para observar as malas que os passageiros traziam. Quando voltou com suas economias para Florença, ele se apaixonou e casou com Aida Calvelli. Juntos, Aida e Guccio tiveram mais 5 filhos, porém um acabou morrendo ainda na infância. Pouco depois, Guccio começou a trabalhar em uma loja de artesanatos em couro, e lá ele aprendeu a curar, a escurecer, a cortar e, em suma, a trabalhar com o couro em si. Ele sonhava em abrir um negócio próprio, em ter uma loja só dele. E então um dia, quando ele estava passeando com Aida pelas ruas de Florença, ele encontrou uma pequena lojinha para alugar e, conversando com a esposa, eles decidiram que aquela seria a loja dele. E assim nasceu a primeira loja da Gucci, Valigheria Guccio Gucci. A loja era muito bem localizada, ficava próximo dos melhores estabelecimentos da região e, consequentemente, perto de algumas das moradas das pessoas mais ricas da cidade, então eles estavam muito bem. Gucci começou então vendendo malas e bolsas de couro a preços razoáveis e também aceitava encomendas de produtos personalizados. As vendas cresciam de maneira muito rápida, o sucesso dos produtos da Gucci era inegável já naquela época, e logo Guccio precisou contratar pessoas para ajudarem ele na produção das peças. É claro que a loja teve alguns altos e baixos, teve um momento inclusive que Guccio começou a se afundar em dívidas, ele não sabia o que fazer para pagá-las, então ele teve que pegar dinheiro emprestado com um genro para conseguir pagar essas dívidas e depois acabou conseguindo se reerguer, pagou o dinheiro que devia ao genro e voltou a ficar tudo bem. A Gucci começou também a vender novos produtos além das bolsas que já faziam um sucesso, então ela estava indo bem de novo.
Em 1953, Gucci estava se arrumando para ir no cinema com Aida, mas acabou tendo um ataque cardíaco e faleceu aos 72 anos. Quem assumiu a direção da marca foram os filhos de Gucci, o Rodolfo e Aldo. Gucci, inclusive, fez questão de colocar no testamento dele que ele não queria que a filha do casal, chamada Grimalda, ficasse com nenhuma fração da Gucci para ela. E os anos se passaram novamente e Rodolfo teve um filho chamado Maurizio, que anos depois herdaria a empresa do pai. Agora a gente vai dar um pause na história da Gucci para falar um pouco de quem era Patrizia Reggiani e Maurizio. Eu nunca vou saber se eu tô falando o Reggiani, certo? Então, infelizmente vai ficar com Deus mesmo. Mas enfim, agora a gente vai falar sobre quem era Patrizia e como ela e Maurizio se conheceram. Patrizia nasceu em Vignola, na Itália, em 2 de dezembro de 1948. A família dela não era assim rica, cheia de dinheiro, mas eles tinham uma condição bem ok de vida e isso permitiu que Patrizia tivesse tudo do bom e do melhor para ela. Ela era uma jovem muito bonita e isso, unido ao fato de que ela se vestia como se tivesse muito dinheiro, fez com que ela rapidamente ascendesse até a High Society e, consequentemente, a Maurizio Gucci. Ela e Maurizio se conheceram em novembro de 1970, quando ele tinha 22 anos e ela 21. Maurizio se apaixonou imediatamente por Patrizia e o Rodolfo não gostava nem um pouco dessa história, porque, segundo ele, ela era uma alpinista social. O Rodolfo sempre falava que Maurizio era um Gucci e que não podia esquecer disso, porque esse motivo faria com que várias mulheres tentassem enfiar as garras nele. Ele estava errado? Não, mas enfim. Só que nada adiantou e Maurizio continuou se apaixonando cada vez mais por Patrizia. Isso enfurecia Rodolfo ao ponto dele chegar a expulsar o próprio filho de casa. E por conta disso, Maurizio foi até a casa de Patrizia, onde foi acolhido pelo pai dela e começou a morar com eles. No livro House of Gucci, a Patrizia fala que Rodolfo não odiava ela por ser Patrizia Reggiani, mas por ela ter sido o motivo pelo qual o filho o desafiou. E nisso ela estava certa. Em 28 de outubro de 1972, Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci se casaram. O Rodolfo estava tão desesperado a essa altura do campeonato que ele chegou a ir até o cardeal que faria a cerimônia para tentar impedir que ele casasse os dois, mas nada adiantou. Acabou que depois de algum tempo Rodolfo cedeu ao casamento dos dois, passou a aceitar a união do filho com Patrizia. Ele chegou inclusive a comprar uma singela cobertura em Manhattan de 148 metros quadrados para que o casal constituísse família. E assim Patrizia começou a viver a vida que ela sempre sonhou, rodeada de luxos, morando em uma cobertura caríssima. Ela chegou a falar em uma entrevista, inclusive, que ela preferia chorar em um Rolls Royce do que ser feliz em uma bicicleta. É aquele negócio, né? Melhor estar triste em Paris do que estar triste aqui, no Brasil, enfim. Tem que concordar. Juntos, Maurizio e Patrizia tiveram 2 filhas. Alessandra, em 1976, e Allegra, em 1981. Em 14 de maio de 1983, aos 71 anos, Rodolfo veio a falecer e Maurizio herdou de vez a Gucci. Ele herdou junto também uma porrada de coisa, herdou os apartamentos do pai, os carros de luxo, uma conta bancária com cerca de 20 milhões de dólares dentro. Só que Maurizio, ele não entendia de dinheiro, o pai dele nunca ensinou a ele nada disso. Então ele recebeu uma bolada, mas ele não sabia como usar esse dinheiro, como investir, nada. E, consequentemente, ele não sabia nada de administração de empresas também. Ele tinha ideias muito boas sobre a marca em si, sobre que produtos fazer, sobre o que faria sucesso ou não, mas em relação ao dinheiro ele não entendia nada. E para entender o funcionamento de tudo isso, ele começou a trabalhar muito mais que o normal, coisa de 12 a 15 horas por dia dentro do escritório da empresa. E além disso, ele começou a ignorar completamente Patrizia, sendo que ela sempre ajudou ele, sempre aconselhou e ele sempre escutou ela. Então, quando ele começou a jogar ela de escanteio, o relacionamento dos dois começou a declinar. Então ele ficou com essa fração da Gucci inteira para ele, só que sem saber o que fazer com ela.
Essa história de Maurício demitir a família deu um pega pra capar inexplicável. Eles não paravam de brigar antes, então depois que ele demitiu a família toda, só piorou a situação. Mas enfim, foco no casal. Depois que os dois começaram a brigar, Maurício fez as malas e saiu da casa onde moravam 2 vezes, sendo a segunda a definitiva. E essa saída se tornou a definitiva, pois foi quando Maurício conheceu Paola Franchi e se encantou por ela. Mesmo assim, Patrícia ainda ocupava um lugar muito importante em sua vida. Eles sempre se comunicavam e Maurício depositava todo mês em torno de 180 e 160 milhões de libras, que dá cerca de 100 mil dólares como pensão para ela. Porém, isso não a impedia de ficar enfurecida com o novo namoro dele, chegando até a ameaçar tocar fogo na casa em que os dois estavam. Sobre a Gucci, chegou uma hora que Maurício não tinha mais como lidar com as dívidas, e em 1993 ele não teve escolha a não ser vender a sua parte para a Investcorp por 120 milhões de dólares. O maior rancor de Patrícia com Maurício não era nem pelo fato de como ele tratava ela, de como era o relacionamento dos dois, mas sim pela forma com que ele arruinou a carreira dele na Gucci. Ela dizia que sabia como deveria lidar com a marca, que sabia o que tinha que fazer para que a Gucci prosperasse. E segundo ela, foi por causa de Maurício que ela não teve como chegar lá. No dia 27 de março de 1995, por volta das 8h30 da manhã, Giuseppe Onorato, porteiro da Via Palestro, estava trabalhando varrendo a entrada, sem saber que logo seria a única testemunha de um crime. Maurício tinha um escritório na Palestro e ia andando todos os dias de manhã para lá nesse mesmo horário. Nesse dia não foi diferente. Ele e Onorato se cumprimentaram quando passaram um pelo outro e quando estava chegando no último degrau da entrada foi atingido por 3 tiros enquanto Onorato observava tudo paralisado. O atirador só percebeu depois que ele estava lá. Então, assim que o viu, atirou contra ele, atingindo seu braço. O atirador fugiu, deixando Onorato ferido e Gucci caído no chão em uma poça do seu próprio sangue. Pouco depois, a polícia chegou no local. Durante a tarde, começaram os interrogatórios e a polícia perguntou a Paola se ela sabia de alguma coisa que estaria afligindo Maurício naquele período. E ela disse que a única coisa que ela lembrava que havia preocupado Maurício foi que no ano anterior, em 1994, ele soube pelo seu advogado que Patrícia o queria morto. Inclusive, Patrícia não se ajudou em momento algum nesse processo. Ela nem tentou esconder a raiva que ela sentia dele, porque no funeral ela falou que em um nível humano ela sentia pena dele, mas que em um nível pessoal ela não podia dizer o mesmo. Ela também tratou de pegar posse de várias propriedades dele em nome das filhas, reformou todas ao gosto dela, do jeito que ela queria, e assim que finalizou a reforma, ela falou que ele podia até ter morrido, mas que ela só tinha começado a viver. No dia 31 de janeiro de 1997, 2 anos após o assassinato, a polícia italiana foi até a casa onde Patrícia morava com Alessandra e Allegra. Nesse dia, Patrícia foi presa pelo assassinato de Maurizio Gucci. Além dela, a melhor amiga de Patrícia, Pina Auriemma, Ivano Savioni, que era porteiro em um hotel, e Benedetto Seraulo, mecânico, também foram presos. 2 meses antes da prisão, a polícia ainda não tinha a menor ideia de quem teria matado Maurizio, até que o investigador do caso, chamado Filippo Nini, recebeu uma ligação anônima. O homem disse que tinha informações sobre o caso e que sabia quem tinha cometido o crime, então eles combinaram de se encontrar em uma sorveteria no centro da cidade. O homem se chamava Gabriele Carpanesi e havia encontrado com Ivano Savioni algum tempo antes. Conversando, os dois fizeram amizade e ele acabou contando a Carpanesi que estava envolvido no assassinato de Maurizio. Ele contou que Patrícia encomendou o assassinato de Maurizio Gucci por cerca de 375 mil dólares e que quem direcionou Patrícia a Ivano e a Benedetto foi Pina, que agiu como intermediária da situação. Patrícia não conseguia suportar a ideia de que outra mulher que não fosse ela poderia se tornar a senhora Gucci.
Em uma entrevista, ela contou que ela costumava entrar em mercadinho, em loja de bairro, e perguntar se alguém ali tinha interesse em matar o ex-marido dela por dinheiro. Ela conta que apesar da raiva que ela sentia dele, ela tinha essa falha, que ela não conseguiria apontar uma arma para ninguém. E mediante pagamento, ficou acertado que Benedetto seria o assassino de Maurizio. O julgamento ocorreu na manhã do dia 2 de junho de 1998 e nele Patrizia e todos os 4 cúmplices foram considerados culpados pelo assassinato de Maurizio Gucci. Patrizia foi condenada a 29 anos, Ivano a 26 e Pina a 25. Apenas Benedetto foi condenado à prisão perpétua. Na semana em que Patrizia foi condenada, todas as lojas Gucci do mundo exibiram em sua vitrine um par de algemas de prata de lei. Quando questionada, a porta-voz da Gucci disse que era mera coincidência. Eu acho que não. As filhas de Patrizia alegaram que ela tinha sofrido com um tumor cerebral anos antes, que ela realmente teve e retirou, e elas falaram que isso tinha afetado a personalidade e a tomada de decisões dela também. Então, a partir disso, a sentença dela passou de 29 anos para 26. Em 2000, Patrizia tentou cometer suicídio com um lençol na cela, mas foi encontrada a tempo pelos oficiais. Em 2011, ela ficou elegível para o sistema de trabalho prisional, onde ela sairia durante o dia da prisão para trabalhar e voltaria para a cela à noite para dormir. Só que ela recusou, pois ela disse que ela nunca tinha trabalhado na vida dela e que não ia ser agora que ela ia trabalhar. E eu acho que não tem nada mais Patrizia do que isso. Ela teve a pena reduzida por bom comportamento e acabou sendo solta em 2016. Hoje ela tem 72 anos e mora em Milão. Eu já queria falar sobre esse caso faz um tempo e com o lançamento de House of Gucci, agora dia 25 de novembro, eu senti que esse era o momento. O filme traz Adam Driver, que fez Kylo Ren em Star Wars, como Maurizio Gucci, e Lady Gaga como Patrizia Reggiani. Ela contou que viveu como Patrizia durante 1 ano e meio, que até falar com o sotaque ela falou e que chegou até a confundir a si mesma com Patrizia. Ela disse que ela dirigiu por onde Maurizio foi morto, que ela se pegou passando mal e pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu tô sentindo o cheiro aqui. É de Oscar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Eu fiz esse roteiro todo baseado no livro House of Gucci, de Sarah Gay Forden. Eu achei o livro meio chato, sendo muito sincera. Ele não é essencialmente um livro sobre o crime, ele é um livro sobre a marca Gucci. Se você gosta de moda, de história da moda e de saber de como é que essas coisas começam, talvez você goste muito desse livro, fica aí a recomendação. Mas se você é que nem eu e tá ali interessada no bafafá, eu acho que você não vai gostar muito não. Dito isso, eu li esse livro me arrastando só pra fazer o roteiro mesmo, então por favor, se você não fez isso lá no início, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, me ajuda muito. O YouTube não gosta do conteúdo que eu faço, o Instagram também não, o TikTok também não. Eu tô começando a achar que ninguém gosta do meu conteúdo, só vocês. Então eu dependo de vocês pra me ajudar na divulgação, porque as plataformas não me querem. Então você já sabe o que você tem que fazer, que é compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso. Um beijo e até a próxima.